Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Josué e bem-vindos para mais um vídeo do canal Remember. É meu terceiro vídeo aqui no canal e é minha segunda sexta-feira da maldade. E hoje eu vim aqui falar sobre um mangá que é definitivamente o pior mangá que eu já li na minha vida. Esse mangá que eu tô falando é Jogo do Rei. É um mangá curtinho de 5 volumes. E sinceramente, se você quer ter uma experiência de ler um mangá ruim, pode ler esses 5 volumes aqui. Só não compre porque que vai acabar sendo um pouco de perda de dinheiro. É... Eu definitivamente não gosto desse mangá. Eu acho que se você procurar resenhas no YouTube ou no Google, o pessoal também não vai gostar muito. É realmente algo inacreditável de mal feito. Não mal feito, mas mal aproveitado. É uma ideia boa, só que ela acaba sendo mal aproveitada. É uma coisa que acontece em alguns outros animes e mangás. Eu acho que acontece muito no Diário do Futuro. Eu acho que quem assistiu o anime deve ter gostado da premissa. A premissa é interessante. Só que a forma que o autor vai indo com a história fica ruim. Fica ruim, fica mal feita. E eu acho que é justamente isso que acontece com o Jogo do Rei. A premissa ela até é interessante, só que a forma como o autor vai colocando a história volume após volume, ela acaba ficando cansada. E eu acho que o final, inclusive do Jogo do Rei, ela atribui muito isso ao mangá em si, à história em si, que o final, ele é péssimo. Ele é péssimo. Mas voltando aqui um pouco, não vou falar sobre o final aqui agora. Para você que nunca assistiu nem leu o Jogo do Rei, se quiser, se tiver curiosidade sobre a história, o Jogo do Rei tem mangá, tem anime e tem filme live action. Sim, tem filme live action. E é uma coisa interessante que eu não sei de quem foi a ideia de fazer isso, só que o Jogo do Rei, o mangá conta uma história, o anime conta depois dessa história. Eu não sei se ele é canônico, tá certo? Eu não assisti o anime, que eu não vou desperdiçar mais tempo da minha vida lendo algo fruto disso daqui. Mas eu vi o último episódio do anime e eu fiquei muito confuso, porque que não é o último volume do mangá. Então eu acho que ele vai ter uns flashbacks. Ele vai ter nos flashbacks. Então, tipo, eu acho que a história do anime vem depois do mangá. E a história do live action, eu assisti um pouquinho e também não é o do mangá. Eu fiquei realmente muito confuso. Eles decidiram criar três histórias diferentes para três adaptações diferentes e nenhuma segue a original, que é o mangá. É realmente algo curioso, algo de se pensar. Eu vou assistir o live action depois que eu fiquei curioso. Que eu vi um pessoal nos comentários do live action dizendo que é bom. Tem no YouTube esse live action, viu? Pesquisa Jogo do Rei 2011. Eu acho que vão achar esse live action aí. Mas enfim, a premissa do Jogo do Rei é o seguinte. Ele é um mangá de terror, suspense e mistério. É um mistério colegial, né, numa sala bem another, só que a another chega a pelo menos ser um pouco bom e o mistério ser um pouco bom também. O Jogo do Rei não tem essa sorte. E qual é o mistério, né, o suspense, o terror da vez? É uma sala com um monte de tropos, é uma sala com um monte de personagens bem básicos, né, em história. Tem o nerd da sala, tem o valentão que é metido a engraçadão, e tem a gangue do valentão, tem a Patty que ela é riquinha e mesquinha. Os personagens são bem assim, são bem estereótipos mesmo dessa sala. E é uma sala meio que um pouco desunida, né? Cada um tem o seu grupinho ali desunido. E o que que acontece? Em uma manhã normal, cada um recebe um e-mail, e é o mesmo e-mail que é sobre o Jogo do Rei, que fala que o engraçadinho da turma, não vou estar lembrando agora, tem que beijar uma menina que ela é a patricinha da sala. Ela é a menina nojentinha da sala, né? E esse é o primeiro desafio do Jogo do Rei. O Jogo do Rei ele não especifica o que vai acontecer caso não cumpra o desafio. Ele só fala que desistências vão ser inadmissíveis, se eu não me engano. É essa a frase que o mangá usa. Desistências serão inadmissíveis. E o mangá ele segue a visão do Nobuyaki. Nobuyaki, só um minuto, deixa eu ver se eu tô falando o nome dele certo. É, Nobuaki. Errei por uma letra. Nobuaki. O mangá segue a visão do Nobuaki e o seu grupinho de amigos, que o seu grupinho de amigos é basicamente a namorada dele e o melhor amigo dele. O melhor, essa relação entre eles três é até que legalzinha, é interessante de se ver. O melhor amigo dele, ele parece bastante com Yuki de Noragami, não de personalidade, mas de aparência em si. E a namoradinha dele é padrão de qualquer anime.
Depois que eles chegam na sala, né, o Nobuaki ele chega na sala e acaba vendo que todo mundo dali recebeu o mesmo e-mail sobre os dois se beijarem, tá acontecendo um fuzuê ali dentro. O Valentão, ele tá torcendo para que eles se beijem, tá muito incentivando, tá fazendo piada, fazendo um estardalhaço, né, ali. E os dois não querem se beijar. No caso a menina, mas a menina, o rapaz ele não quer desobedecer o jogo, que ele não sabe o que vai acontecer caso ele desobedeça o jogo. Ele tá com medo. E eu acho que esse é um dos primeiros erros do mangá. Que ele tá com medo de quê exatamente? Foi um e-mail. Foi um e-mail mandado. Qualquer pessoa pode ter mandado aquele e-mail pra todo mundo na listinha ali. O que que ele tá com medo exatamente? Você não sabe, ele só tá com medo. E ele acaba forçando a menina a dar um beijo nele. E assim que ele dá o beijo nela, aparece desafio cumprido no e-mail de todo mundo, né, na caixa de mensagem. E ele fica mais tranquilo, a menina dá um tapão nele. É uma cena engraçadinha, né? Mas enfim, no outro dia acontece outro desafio. Todo dia vai acontecendo um desafio novo. E esse desafio novo é fazendo o Valentão, que ele tava se achando engraçadão ali, incentivando ele a beijar ela, e a menina brigando com ele. Enfim, esse mesmo Valentão, ele é designado a lamber os pés da nerdzinha da sala, né? A menina que usa óculos e por isso ela é nerd. É basicamente isso a personalidade dela. E ele fica bem bravo com isso, ele fica querendo saber quem que da sala tá fazendo aquela brincadeira, e acaba ficando muito bravo, só que mesmo assim ele cumpre o desafio. De novo, por quê? Isso é algo que no final do mangá ele meio que explica entre aspas, mas é um porquê enorme, assim, porquê que no começo eles estão logo é, se jogando aos pés do jogo do rei, acreditando em cada palavra que tá vindo daquele e-mail. Só que isso é quebrado no terceiro desafio. Que o terceiro desafio é um personagem que eu não lembro qual é o tropo dele, né? Eu não lembro qual é o que ele é na sala. Só que o desafio dele é apalpar os seios da menina que tem um peitão na sala. É basicamente isso. É um desafio muito estranho, né? Os primeiros desafios desse primeiro volume são bem esquisitos na realidade. Mas, obviamente, né, nem ele nem ela querem fazer essa brincadeira. E eles acabam não fazendo. Chega de noite, ninguém recebe, né, o e-mail de confirmação. Então todo mundo assume, ok, eles não fizeram nada. E vai passar o dia e o jogo do rei vai ser descumprido. E acontece isso, passa o dia, assim que bate meia-noite, o jogo do rei avisa que o desafio não foi cumprido. E quando eles chegam na sala de aula, o rapaz que tinha recebido o desafio de apalpar os seios da menina, ele acaba tendo morrido. O professor da sala, ele chega na sala anunciando isso com muita tristeza, que o rapaz ele veio, foi para outro mundo. E todo mundo da sala fica em choque, porque que eles percebem automaticamente que foi o jogo do rei. E eu não vou explicar esse primeiro volume inteiro, porque que depois desses três desafios ainda tem mais outros dois, se eu não me engano. E ele se estende um pouco mais, então eu não vou entrar nesses outros desafios. Eu só vou falar aqui um pouco por cima, que nesse primeiro volume ainda as autoridades elas até entram pra ver o que que tá acontecendo e o protagonista acaba falando sobre o jogo do rei, só que obviamente ninguém acredita. Só que essa parte das autoridades, ela é meio jogada de canto, tá? Eu não lembro dela estar em outro volume, a não ser o volume um e o volume 2 eu acho. Depois as autoridades são meio jogadas de canto. Isso eu acho que foi um pouco de erro, porque, poxa, tá acontecendo coisas nessa sala. Mas enfim, as autoridades obviamente não acreditam. E nesse primeiro volume tem um jogo de mentes, né? Tem um desafio lá que é para eles escolherem quem que vai morrer, se eu não me engano. Não, o mais votado vai morrer. É isso que acontece. E o protagonista, ele, tipo, tá nesse raio, assim. Só que ele faz um e-mail, ele manda um e-mail para todo mundo. E todo mundo acredita nesse e-mail, que ele meio que finge ser o jogo do rei. É alguma coisa assim. Eu não tô lembrado tanto, mas ele acaba ficando até mal por isso, ele se chama de demônio. É uma cena bem dramática, né? Pra ser dramática essa cena. Eu não lembro muito bem, admito aqui. Mas depois dessa cena, tem outro desafio de outra menina que, sinceramente, eu não vou falar sobre aqui, porque que eu acho que não importa. Mas logo depois do desafio dela, é, uns 10 minutos antes, né, de acabar, de chegar à meia-noite, ela não cumpriu o desafio dela. O protagonista, a namorada dele,
e o melhor amigo dele estão relaxando em casa, né? Porque que o dia foi estressante pra eles. Então eles estão relaxando, a namorada do protagonista faz uma comida, e essa cena realmente é bem fofinha, ver eles três se divertindo. Que eles três são personagens legais, assim, um pouco legais de serem assistidos. A dinâmica deles três são legais. E enquanto ela tá fazendo a comida, eles todos estão conversando ali. Quando ela termina, eles estão comendo. O amigo do protagonista, né, o melhor amigo do protagonista, ele acaba se emocionando. Porque que ele fala que tem muita sorte de ter o protagonista como amigo, né, o Nobuaki. E ele fica muito feliz, ele fala que o Nobuaki é muito sortudo de ter uma namorada tão legal, que sabe cozinhar, que é divertida. E ele fala que queria ter uma namorada igual a namorada do Nobuaki. Essa parte é bem legalzinha essa dinâmica que eles três têm, do Nobuaki, o melhor amigo dele, que o melhor amigo dele é muito infantilzinho ainda, então é como se fosse uma relação ali do mais velho com o mais novo, que é quase o irmão mais novo, e a namoradinha ali do mais velho. É bem legal essa dinâmica desses três. Só que bate meia-noite, a menina ela não cumpre o desafio, porque ela acontece um acidente, que eu não vou falar aqui agora com ela. Só que por conta que ela não faz o acidente dela, né? O e-mail diz que já que ela não está mais neste mundo, o desafio vai ser trocado, vai ser um desafio relâmpago e vai ser para outra pessoa esse desafio. E esse desafio acaba sendo para o melhor amigo do protagonista, né? O melhor amigo do Nobuaki. E essa cena é bem legal de se ver, que eu vou até pegar aqui o meu mangá só para poder ler essa cena, porque é realmente bem legalzinho o desafio que o jogo do rei dá pro Nobuaki, né? Que o jogo do rei basicamente diz o quê? Kana Ueda, que é a menina que não cumpriu o desafio, ainda não obedeceu a ordem dada, contudo, visto que ela não está mais neste mundo, o cumprimento da ordem tornou-se impossível. Sendo assim, Naoya, que é o melhor amigo do protagonista, deve obedecer uma ordem no lugar dela. E todos eles ficam em choque. A arte do mangá não tem nada de especial. Ela é bem mangazão, igual qualquer outro, não tem nada de especial mesmo. Só que a ordem dele é o quê? Naoya deve fazer coito, o ato sexual, dentro de 10 minutos. Caso contrário, ele deve se ateando fogo em si mesmo. E essa cena é bem chocante, porque tá tarde da noite. Tá tarde da noite, eles estão relaxando justamente porque tá tarde da noite que o dia foi estressante. Como eu disse, o desafio ele gira, né, em meia-noite. Então, poxa, já tá tarde da noite, é um desafio relâmpago assim, 10 minutos antes da meia-noite, ele tem que cumprir esse desafio, porque senão eles já sabem o que vai acontecer, né? O Naoya vai se atear fogo a si mesmo, caso ele não cumpra o desafio, e todos eles ficam em choque. É uma cena bem legal, assim. Essa aqui é a última capa, né? Inclusive, eu quero. Um ponto positivo do mangá que eu acho bem interessante essa ideia de aparecer aqui as pessoas que morreram. Olha, morreram quatro pessoas nesse volume. Eu acho bem interessante. Só que é justamente por causa dessa última ceninha que eu quis ler todos os outros volumes. Eu comprei, né, todos os volumes de uma vez, porque que a recomendação que eu tive do senhor Ronaldo, que é junto aqui da Remember, é que os quatro primeiros volumes são bons, apenas o último desanda. Eu discordo. É, todos os volumes são ruins, menos o primeiro, que o primeiro é divertidinho de se ver. Alguns outros volumes têm algumas cenas legais, mas enfim, o primeiro que é mais legal mesmo. Depois desse desafio, eu fiquei pensando, caramba, o que que vai acontecer depois daqui? Eu lembro que eu li isso minutos antes de eu ir pro trabalho. E eu fiquei muito animado, querendo muito chegar do trabalho para poder ler o segundo volume. E o começo do segundo volume é essa euforia, né, do protagonista, que ele não quer perder o melhor amigo dele. E já tá tarde da noite e ele começa a falar algumas coisas horríveis, dizendo que, vamos pegar alguma mulher na rua e implorar. Aí, não, isso nunca vai dar certo. Então, vamos pegar uma mulher à força. Se eu não me engano, ele fala isso. Posso estar falando besteira aqui, mas ele realmente começa falar coisas absurdas para eles fazerem cumprir esse desafio. E o que ele decide no final? Ele acaba dizendo que o Naoya tem que fazer o ato com a sua namorada. E essa parte do mangá eu fiquei, caramba, não é possível que vai acontecer isso. É sério, nessa parte eu entrei em choque. Eu pensei, não é possível
que o Nobuaki, quer dizer, vai fazer isso, não é possível que o Naoya vai fazer isso. Eu fiquei, caramba, é realmente promissores. E o Naoya, obviamente, não quer de primeira, ele considera ela como se fosse uma mãe. Enfim, ele considera ela como uma melhor amiga, então ele não quer fazer isso. Principalmente, pô, ficar com a namorada do melhor amigo dele. Ele se acha um monstro do melhor amigo dele, tipo, gostar tanto dele ao ponto dele não querer que o Naoya morra e prefira que ele traia a amizade deles ficando com a namorada dele, né? É bem pesada essa parte é bem chocante. E o Nobuaki, o protagonista, ele se vê na única alternativa de desmaiar o Naoya no soco, botar ele preso num quarto com a namorada dele, e ele fala que não vai deixar os dois saírem enquanto eles não fizerem um ato. E eles fazem um ato. E é realmente nessa hora eu fiquei, caramba, esse mangá parece ser bom, parece ser chocante. O terror dele não é tão forte assim, mas o suspense, essa coisa de mexer com o psicológico dos personagens, é bem chocante. Só que foi o que eu falei no começo, é um desperdício. É um desperdício muito de ideia. Porque que os outros volumes, eles não são tão impactantes quanto esse primeiro. Tem uma única coisa assim que eu acho legal de se falar sobre, eu acho que no volume 2 ou no volume 3, eu não lembro qual volume é exato. Só que tem um personagem lá que ele recebe um desafio, só que ele não tem coragem de fazer esse desafio. Eles não entendem muito bem o que que é esse desafio dele. Então o Nobuaki, protagonista, ele decide passar um dia com esse rapaz e impedir essa morte. Se eu não me engano, é no segundo volume mesmo. Cortando aqui, porque eu aqui errei, não é no segundo volume que esse personagem aparece, é logo no primeiro mesmo, e essas cenas que eu descrevo são no primeiro volume, ou seja, é só o primeiro volume que é bom e memorável. O segundo, o terceiro e o quarto, eu não lembro de outras cenas tão legais quanto essa, então, realmente, é um mangá de um volume só. Que eles pensam, cara, se a gente estiver contigo, a gente vai impedir essa morte, e tu não vai precisar fazer isso. E eles passam um dia com esse moleque e é bem legal essa parte do mangá que eles se divertem. O Nobuaki, né, o protagonista, ele toca guitarra. É bem legal, ele é muito estiloso quando ele toca guitarra. Realmente é bem legal essa parte. E ele descobre que esse rapaz, ele também tem uma paixão por música e ele fala que o sonho dele é viver sendo uma estrela de rock, se eu não me engano. E o Nobuaki ele fica bastante emocionado com isso. E eles decidem dormir os três juntos, né? O Nobuaki, o Naoya e esse outro rapaz. Só que infelizmente esse outro rapaz ele acaba também. E é bem triste essa outra parte do mangá. É realmente outra parte impactante. Só que essa é a segunda e única. Que o restante do mangá não tem outras cenas impactantes. Tem tem personagens muito rasos. Tem uma menina que ela aparece no primeiro volume e depois no segundo e depois no terceiro e ela é meio que esse suspense de o que que ela é, porque que ela aparece do nada, porque que ela tem alguma coisa a ver com o Jogo do Rei, porque parece que ela tem alguma coisa a ver com o Jogo do Rei. Só que na realidade ela só é a super especial, ela é o L do Death Note ali no mangá, ela só tá lá pra ser o L do Death Note. Que a Nobuaki, ele começa a investigar esse jogo do rei. E essa menina, ela sempre tá um passo na frente dele, tipo, três passos na frente dele. É bizarro como ela é simplesmente só muito inteligente e não explica o porquê, sabe? É outra coisa assim, muito. Poxa, ela é viciada em jogos, se não me engano. E ela fala que a vida é um jogo e que ela vê a vida como vários pontos e que tudo é um game pra ela. E ela não consegue mentir que o jogo do rei deixa ela animada pra viver, que ela tava desanimada de viver. E ela é muito inteligente porque ela joga jogos. Cara, eu também jogo jogos, só que se acontecesse alguma coisa do tipo comigo, como se fosse o jogo do rei, eu não teria as manhas que ela teve. Ela simplesmente é o L mesmo. Ela começa a deduzir algumas paradas e depois ela começa a mostrar provas de que ela tá certa. Do nada. É realmente muito do nada.
tem, acho que é no terceiro ou no quarto volume, é mais pro final mesmo, que ele descobre que o jogo do rei, ele já foi meio que feito, ele é documentado em documentos muito antigos de uma vila que ela é inabitável hoje em dia, justamente porque todo mundo da vila acabou, né? E ele fica muito confuso sobre aquilo ter sido o jogo do rei também, porque é uma vila muito antiga. Não tinha internet, né, para eles receberem e-mail. E quando ele chega lá, ele descobre que. Isso é um quarto volume, lembrei. Ele descobre que naquela vila o jogo do rei foi feito, só que por cartas. No meio da vila tinha meio que uma partezinha que o pessoal colocava cartas, né, para ser entregue e tal. E justamente foi feito ali, as cartas chegaram com a descrição do jogo do rei. E o primeiro jogo do rei foi feito ali. E por isso que eu acho algo muito viajado, porque se fosse algo sobrenatural, seria até um pouco interessante. Só que ele tenta ser muito à frente do seu tempo, eu acho. Eu sinto isso bastante do jogo do rei. Ele tenta ser muito à frente do que o tempo era acostumado a ser na época que foi lançado esse mangá. Eu vou falar aqui o plot agora. Se você não quiser ver, se você tiver curioso para ver a barbaridade que é esse mangá, você pode ler, então não assiste essa parte que eu vou falar o spoiler. Mas basicamente, essas mortes estão acontecendo não é exatamente por algo sobrenatural. É basicamente o querer. É o querer. Eu não sei se o que eu falei aqui dá pra entender muito bem. Só que nesses animes que estão sendo lançados agora, tem o Hero X, se não me engano, que é esse o nome. Que basicamente nesse mundo, as pessoas elas não nascem com poderes. Os poderes dela é em base no que as pessoas acreditam que você tem. Então vamos colocar isso no mundo real para ficar mais fácil. Se alguém acredita que você é rico, você automaticamente fica rico só porque as pessoas acreditam. Obviamente tem que ser muitas pessoas e quantas mais pessoas acreditarem, mais aquele poder é real. Eu acho isso bem interessante. Essa premissa, o Hero X, se eu não me engano, ele trabalha bem. Pelo menos os três primeiros episódios ele trabalha bem. Foi o que eu vi. O Osama Game, né? O jogo do rei, ele usa essa mesma ideia. Que é o que? O jogo ele meio que começou na vila, só que as pessoas, né, cientistas, foram atrás desse jogo para saber o que ele era, se ele realmente era sobrenatural ou não. E através das pesquisas eles conseguiram fazer um software para eles conseguirem usar meio que a magia que o jogo do rei proporcionava, né? Esse poder de acreditar. E eles conseguiram fazer um software que acabou tendo vida própria e começa a fazer, né, esse jogo do rei várias e várias vezes. E essa é a segunda, eu não lembro se essa é a segunda vez que o jogo do rei é feito. Mas enfim, esse software tem vida própria, ele vira meio que um vírus. E por isso que ele tá atacando aquela classe. Só que especialmente ele tá atacando aquela classe porque a líder dessa organização que foi pesquisar, né, a líder desse cientista que foi fazer software, é mãe da namorada do protagonista. E é por isso que o jogo do rei tá naquela sala. Pois é uma coisa muito. É muito roteiro. Eu sei que tudo é roteiro, só que isso é roteiro demais. É roteiro demais. Por isso que o jogo do rei tá naquela sala. E por que que as pessoas morrem? Tudo por conta de um vírus? Como assim? Como é que esse vírus influencia na vida das pessoas na vida real? É justamente isso que eu falei do Hero X. Quando o e-mail é enviado, lembra que eu falei, né, que as pessoas ficam com medo sem ter indício nenhum de aquilo é real? Justamente é disso que o jogo se alimenta. As pessoas vão acreditando e o jogo fica cada vez mais forte, cada vez mais doido. Por isso que no começo os desafios são super simples, né? De dar um beijo. Só que ali as pessoas já ficaram com medo, né? O rapaz ele já ficou com medo. Então alimentou um pouco a máquina, né? O vírus. Aí no segundo desafio foi lamber o pé. Os dois ficaram com medo e a máquina foi sendo mais alimentada. Aí na terceira vez a máquina já, tipo, o rapaz não cumpriu o desafio, então a máquina já deu um aviso. A máquina ficou mais alimentada porque as pessoas estavam começando a acreditar no jogo do rei. E essa ideia eu acho muito ruim.
é realmente um plot muito ruim. Eu preferia mil vezes que fosse, não sei, algum aluno com pensamento de Deus, igual o Light de Death Note, né? E tivesse fazendo aquilo. Eu preferia mil vezes que fosse isso. Ou eu preferia que fosse um plot legal, igual a Another, que meio que tava lá esse tempo todo e que você podia descobrir junto, né, do anime. Mas não. O jogo do rei acontece simplesmente do nada. Do nada ele te dá as respostas e você fica, tá, ok, entendi, mas a troco de quê, né? Você me explicou no último volume, não tem nenhuma coisinha, nenhuma pistazinha nos outros volumes. O que que eu vou fazer com essa informação que você me deu agora? Você só me deu um roteiro autoexplicativo ali. No final você inventou uma história e acabou por isso. E o final é mais ruim ainda. Sinceramente, quando eu terminei de ler o último volume, eu nem fui atrás de explicação na internet, porque eu não entendi e eu preferi ficar com a minha interpretação de quem não entendeu. O que acontece? O jogo ele exige ter um vencedor, tem que ter uma pessoa a ser o vencedor e essa pessoa pode pedir uma coisa para o jogo do rei e ele vai ser aquilo real, se não me engano é isso. Ou a pessoa vira o jogo do rei. É alguma coisa assim, é algum desses dois. E o protagonista, ele acaba pensando que engana. Ele pensa que engana o jogo do rei. Ele pensa que consegue ter feito tudo certinho. A menina, que era super inteligente, ela faz meio que uma cura para esse vírus, só que acaba não funcionando essa cura, então meio que essa parte é bem. Enfim. Mas o protagonista ele pensa que engana, mas ele acaba não enganando. E a namorada dele morre, que os últimos sobreviventes era justamente ele e a namorada dele. E ele é o último a viver. E acontece essa cena que eu preferi interpretar da minha forma, porque que eu me neguei a ver um final explicativo disso. Porque que eu já tava de saco cheio de ter lido isso. Todo o volume que passava, eu tava mais triste, eu só queria terminar logo porque eu já tinha pagado. Mas enfim, o que que acontece? Pera, eu vou pegar só pra mostrar pra vocês como eu não entendi porque que eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar. Eu tenho a minha autoexplicação aqui na minha cabeça, só que eu não sei se ela é correta. Então eu vou mostrar aqui pra vocês tirarem a prova de olho. Como esse final não faz sentido nenhum. Pera aí, eu vou pegar aqui. Peguei aqui, esse daqui é o último volume, olha, essa é a capa do último volume. Sim, as capas são feias. O fundo da capa é esse daqui. Eu acho essa capa bem feia, sinceramente. E essa daqui é a personagem que é o Light Yagami. Ela é muito. Não, o Light Yagami, ela é muito L. Ela é muito fria, calculista e super inteligente de graça, a troco de nada. Mas, enfim, né? Acontece a morte dela depois do vírus e nada acontece, porque a morte dela não é impactante, não, mano. Ela só pega fogo. Igual prometeram fazer com Naoya. E aparece esse timer na tela do computador que ela tava. Vixe, não é esse timer não. Aparece um timer na tela do computador, que é justamente o último desafio. Tá aqui a Shiemi, que ela é a namorada do protagonista, tá aqui o protagonista. E o desafio é matar a pessoa que eles mais amam. E eles ficam, meu Deus, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer isso, Shemi, eu não vou fazer isso, a gente vai sobreviver junto. É uma cena realmente um pouco impactante. Um pouco, porque que eu não me importo de verdade com a Shemi. Desculpa. Mas enfim, acaba o jogo acaba, só que do nada ele fala, ah, ganhamos, nós vencemos. Só que não, porque a Shemi, ela tinha levado uma facada no na coxa e ela acaba sangrando e ela acaba morrendo. Por isso que o jogo conta vitória, né, pro rapaz. Aí o jogo fala: Você é o rei deste mundo. O que você quer fazer com ele? Aí o que eu quero fazer com este mundo e precisa perguntar. E tem esse final que é muito subjetivo. Eu não consigo compreender o que que acontece. Eu não sei se ele resetou o mundo sem o jogo do rei. Eu não sei se ele voltou no tempo. Que aqui, olha. O que você quer fazer? E precisa perguntar. Aí ele spawna nesse lugar com Sakuras, junto da Shiemi de novo. Ela tá super. Ele tá. Basicamente aqui ele tá
declarando amor pra ela. Então, ele voltou no tempo, né? Ou ele rebutou o mundo sem o Jogo do Rei, ou ele voltou pra uma realidade que não existe o Jogo do Rei. É algo assim realmente inacreditável, assim, não faz sentido. Aí ela fala que quer namorar com ele, que ela também ama ele fica todo feliz. E, enfim, acaba. O que que eu li? O que que eu li? Pra que que eu li? Eu li pros caras rebutarem tudo? Eu li pra ter um final em aberto? Eu li pros caras lançarem um anime que é depois do mangá? O que não faz sentido, porque o mangá acaba aqui no reboot. É algo assim que eu não consigo entender. Eu não consigo entender como chegaram nesse final. Por isso que eu tô aqui na Sexta-feira da Maldade falando sobre esse mangá, que é um mangá inacreditável. É um mangá que me deixa de boca aberta, de tão preguiçoso que ele parece ser em vários momentos. Tem algumas partezinhas legais, só que até as partes legais são um pouco confusas de entender. Os 5 volumes só tem duas, três cenas impactantes no máximo. Tipo, é bizarro, é bizarro. Tem muitas outras coisas que eu deixei de fora. Afinal, são 5 volumes. Eu me foquei no primeiro, no quarto e no quinto. Tem o segundo e o terceiro ainda. Que acontece várias coisas também, mas sinceramente não importam. São coisas que você se esquece muito fácil, muito fácil, muito fácil. E por isso que eu quis fazer a Sexta-feira da Maldade sobre o Jogo do Rei. Porque é um mangá inacreditável. Eu tô ansioso porque eu quero assistir esse live action que tem do Jogo do Rei. Que eu falei, né, aqui, que tem live action de 2011. E eu tô ansioso porque aparentemente não é a história do mangá, como eu disse. E eu quero ver o que que eles fazem. Porque que eu pulei pro final. E parece que o final do live action é melhor do que o final do mangá. Pelo menos pareceu mais legal que era uma menina numa sala vazia. Não vou falar na real, porque aqui pode ser que alguém queira ver. Mas parece mais legal o final do live action. E nos comentários, o live action tá completo no YouTube. É 1h20 apenas de filme, se eu não me engano. E o pessoal dos comentários até que elogiou esse live action, disse que é bom. Eu não sei se essas pessoas estão levando em consideração o mangá. Eu não sei se o live action é canônico de alguma forma. E se ele é outros protagonistas. Tipo, se o jogo do rei atacou novamente em outro lugar. Eu não sei muito bem sobre o que é esse live action, mas eu tô curioso pra ver. O anime, sinceramente, aquele anime, não assistam isso, não se aventure. Isso daqui não é nenhuma recomendação, é uma anti-recomendação, tá certo? Não consumam o jogo do rei. É isso que eu quero falar aqui no final desse vídeo. Desculpa pelo vídeo longo, é que realmente esse mangá me deixa debrulhado. Não consigo falar sobre ele sem passar mais de 1 hora xingando ele. E é isso, pessoal. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Quem assistiu até aqui, comenta aqui o que que vocês acharam desse. Do que eu expliquei sobre o mangá. Quem já leu o mangá ou quem já viu alguma coisa sobre, deixa aqui sua resenha aqui embaixo também. É isso. Boa noite, boa tarde, bom dia, para que horário que vocês estão assistindo. E valeu.